tratar de um tema aqui que não costuma vir muito associado a questões de ansiedade social, de timidez e problemas desse tipo, e ele costuma vir mais associado a condições de depressão, que é o tema da apatia, né? Eu dei o título do vídeo aqui de apatia social porque eu quero trazer o foco aqui dessa palavra, né, que designa alguns comportamentos para questões de interação ou de relações sociais, né? Será que a gente poderia pensar no conceito de apatia em relação, aplicado a questões de ansiedade social ou de interação social, né? Bom, o termo apatia, né, a origem da palavra, né, se você pegar patos, por exemplo, de patia, significa paixão, né? Em outras palavras, significa algo que afeta o indivíduo de alguma maneira, né? Afeta no sentido de mobilizar alguma emoção ou algum comportamento. Quando a gente utiliza o prefixo a na frente de alguma palavra, significa ausência daquela coisa, né? Então, no caso aqui da apatia, por exemplo, né, eu tenho o termo patia, que significa afetação, e o a na frente significa que a pessoa ela não é capaz de ser afetada. Tudo bem? E a gente vai ver, né, que as definições comuns, né, as definições tradicionais do termo apatia, elas vão descrever a apatia como justamente isso, né? Normalmente faz referência a um estado emocional de indiferença, né? Uma indiferença emocional ou um estado de insensibilidade emocional. Ou seja, a pessoa ela não demonstra emoção, não demonstra interesse, não demonstra motivação em fazer as coisas. Tudo bem? Esse é o aspecto que a gente poderia colocar aqui como um aspecto emocional da apatia, né? Então é aquela pessoa que ela não se deixa afetar ou ela não é afetada pelos mais diversos estímulos do ambiente físico e do ambiente social, que no caso aí são as pessoas. Tudo bem? Em termos de comportamento, o que a gente costuma ter em relação à apatia, né, o que a gente costuma pensar em relação à apatia, são aquelas pessoas que têm um comportamento muito restrito, né? A gente pode pensar em alguns exemplos de uma pessoa apática, por exemplo, aquela pessoa que fica só em casa, aquela pessoa que não interage muito socialmente, que fica isolada e coisas desse tipo, tá? Bom, dentro dessa linha de raciocínio, né, desses conceitos que eu trouxe aqui sobre a apatia, há uma tendência a gente pensar a apatia como realmente sendo aplicada a casos de depressão, né? Então, o indivíduo deprimido, ele apresentaria como um comportamento, como um sintoma da sua depressão, um quadro de apatia, de indiferença. Talvez a gente pudesse até colocar de falta de sentido dentro desse conceito de apatia, tá? Mas eu quero colocar o foco aqui da questão da apatia em relação às interações sociais, né? Será que a gente poderia pensar ou traçar alguma relação entre apatia e interação social ou comportamento social? Reparem, dentro do conceito de apatia, realmente não me parece que tenha uma relação, pelo menos assim, né, uma relação tão direta e tão explícita entre apatia e ansiedade ou fobia social. Ou timidez, tá? Eu estou colocando todos esses conceitos aqui como sendo equivalentes, né? A questão da ansiedade social, timidez e fobia social. Não me parece porque o fóbico social ou tímido, ele é ao contrário do conceito que eu estou descrevendo aqui de apatia,
ele é bastante afetado e bastante sensível à estimulação do ambiente. E aí, particularmente, do ambiente social. Ou seja, ele é particularmente sensível e vulnerável à crítica do outro, ao julgamento, à avaliação negativa dos outros. Tudo bem? Então, nesse sentido emocional, não haveria então uma relação entre apatia e ansiedade social. Uma vez que o ansioso social ele é bastante afetado pelos estímulos sociais que vêm das outras pessoas. Tudo bem? Em termos de comportamento, talvez a gente pudesse fazer uma relação mais direta, porque normalmente o fóbico social ele tende a evitar as situações sociais e ter um comportamento, entre aspas aqui, né, como eu coloquei, mais restrito ou mais parado, digamos assim, né? Então a gente poderia pensar num fóbico social que fica só em casa, né? Ele não interage com as outras pessoas, ele não busca contatos sociais. Então, nesse aspecto comportamental, a gente pode, talvez, aplicar o termo apatia ao ansioso social. Tá? Mas olha só, mesmo a gente podendo fazer essa aplicação, e a gente dá um nome, talvez, para uma pessoa com ansiedade social e fazer essa relação com a apatia social, em termos de comportamento, não em termos emocionais. Mas me parece que a apatia social ela é uma característica mais comum em outras condições comportamentais. Quais? Principalmente o transtorno de personalidade esquizoide, né? Que é um transtorno que eu abordei aqui recentemente no canal, num vídeo, se não me engano, que eu falei sobre introversão patológica, em que eu questionei, né, em que eu levantei a possibilidade de uma introversão patológica ser um transtorno de personalidade esquizoide, tudo bem? De maneira que eu vejo essa ideia de apatia social como sendo melhor aplicada, né, aplicada de uma forma mais correta aos quadros de personalidade esquizoide. Por quê? Porque o que marca o quadro esquizoide é justamente uma indiferença social, né? É aquela pessoa que não é afetada pelos estímulos sociais, né? A gente pode dar exemplo aqui, os esquizoides em geral eles não são afetados por críticas, julgamentos, elogios e coisas desse tipo. Tudo bem? Então, emocionalmente, o esquizoide ele teria uma apatia social, tá? Nesse sentido de que ele não é afetado pela crítica do outro, e no sentido comportamental também, né? Porque na maior parte do tempo o esquizoide está sozinho, ele evita os contatos sociais e coisas do tipo. Então a gente poderia colocar que ele é, digamos assim, né, um apático social, né? Ele apresenta uma característica de apatia social, né? Talvez a gente pudesse aplicar a apatia social ainda de uma forma não tão precisa, mas me parece um pouco mais precisa do que na ansiedade social, no caso também da introversão, né? Embora os introvertidos não apresentem essa característica emocional de indiferença ou de insensibilidade, eles também são afetados pelos estímulos sociais, porém não tão afetados como pessoas que não são introvertidas, como pessoas extrovertidas, por exemplo, e como pessoas que apresentam ansiedade social. Tá? Então, assim, gente, é só uma reflexão inicial aqui, né, sobre esse conceito de apatia social, né? E se vocês tiverem interesse, de repente eu posso estar fazendo um outro vídeo aqui pensando algumas questões práticas, né, algumas estratégias práticas para lidar com a questão da apatia social. Tá bom? Então é isso, gente. Dúvidas, comentários, sugestões, vocês podem escrever para mim aqui no vídeo. Tá bom? Um abraço e até o próximo vídeo.